Olá, pessoal. Aqui é a professora Adriane, professora da disciplina de Ciências. Estamos aqui para mais uma aula, né? Na verdade, nossa última aula do ano, né? E vamos falar um pouquinho sobre transformações químicas, os seres vivos e materiais sintéticos, tá bom? Vamos iniciar falando o seguinte. Em todos os seres vivos ocorre uma série de reações químicas que garantem a atividade e a manutenção do metabolismo. São reações químicas que liberam energia dos nutrientes e transformam substâncias em outras, que podem ser utilizadas pelo organismo. Assim, por exemplo, quando comemos um pedaço de pão, o amido existente nele é transformado na boca em uma substância mais simples. Ele continua a ser transformado no estômago e principalmente no intestino, até originar a glicose. A glicose passa para o sangue e é utilizada na respiração celular, processo responsável pela liberação da energia necessária ao funcionamento do organismo. A respiração celular também é um processo que envolve muitas reações químicas. Gente, até aqui, o que ele está falando são exemplos de reações químicas. E a gente consegue observar, né? Nós já viemos de outras aulas que foi possível a gente entender o que são reações químicas, os exemplos, quais são as evidências de uma reação química. E aqui ele está só continuando, falando que os seres vivos, né, nos próprios seres vivos ocorre uma série de reações químicas. E a primeira que ele está falando aqui é qual? O processo de alimentação. Nós já está estudando sistemas digestórios, né? Então, aquele alimento que está na nossa boca, que vai parar lá no intestino. Esse intervalo, né, nesse intervalo de espaço, a gente tem uma série de reações químicas, o quê? Acontecendo, né, ocorrendo, certinho? E aí que ele deu outros exemplos. Ele deu o exemplo da respiração celular, que a respiração celular, ela também é um processo que envolve reações químicas, tá? E outro exemplo, né, de importância de reações químicas para a nossa vida é a fotossíntese. Essa fotossíntese que é realizada pelas plantas e por outros seres vivos que têm clorofila. E nós sabemos que a fotossíntese é de extrema importância, por quê? Porque nós precisamos do gás oxigênio e nós não produzimos esse gás, né? Esse gás, ele é obtido a partir do processo de respiração, né, que está presente aí no ar atmosférico e que as plantas e as algas fazem um processo de fotossíntese liberando o oxigênio para a atmosfera. Então, veja só, esse processo, ele é um exemplo de reação química, tá? Uma vez que a planta, ela se utiliza da energia da luz e do gás carbônico presente na atmosfera, mais água, ela faz a captura disso tudo e converte, né? Libera gás carbônico e fica glicose aí participando do processo. Interessante notar que aqui nós temos exemplo de reação química e nós temos como reagentes, né, a energia da luz, gás carbônico e água, e como produtos nós temos quem? O gás oxigênio e a glicose, certo? Já comentamos a respeito de reações espontâneas na natureza, como a ferrugem. Outro exemplo é a formação de substâncias ácidas que caem com a chuva, constituindo o que chamamos de chuva ácida. Né? Então, essas substâncias ácidas, elas podem se formar, por exemplo, a partir de outras substâncias produzidas por alguns veículos e indústrias, que liberam na atmosfera gases nocivos ao ambiente e à saúde. Pode, então, ocorrer uma reação entre esses gases e a água existente na atmosfera em forma de vapor, formando um ácido. Então, a chuva ácida, galera, é aquela chuva realmente que corrói, né? Diversas substâncias. Esse ácido, ele vai estar presente na água da chuva, devido ao quê? Devido a ele ter sido liberado, devido a ele estar presente na atmosfera. E esse ácido, ele é proveniente, em sua maioria, de cidades, né, metropolitanas, cidades que liberam uma grande quantidade de produtos químicos, tá?
Esse ácido ele vai se misturar ao ar, podendo subir na atmosfera e depois cair com a chuva, caracterizando a chuva ácida. Essa substância ácida que cai com a chuva causa danos ao ambiente, podendo contaminar corpos de água e o solo, e danificar construções diversas e monumentos, principalmente aqueles feitos de mármore. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, referente, né, às consequências da chuva ácida. Então, depois, quando essa chuva cai, né, ela ocasiona esses problemas, principalmente nas estátuas, né, nos estátuas feitas de mármore, e ocasionando também problemas aí relacionados à morte de alguns animais. Agora nós vamos falar sobre os materiais sintéticos e seus impactos socioambientais. Esse conteúdo ele já vai estar presente ali no capítulo 12, tá? Aí, primeiramente, o que que a gente tem que entender, né? O que que são esses materiais sintéticos? Então, a gente entende por material sintético um determinado material que é obtido artificialmente. Ou seja, ele contém substâncias desenvolvidas em laboratório e não extraídas diretamente da natureza. Não quer dizer que esse material sintético ele não tenha produtos provenientes da natureza, tá? Mas as suas substâncias elas são desenvolvidas em laboratório. Veremos que, mesmo quando nos referimos a esses materiais como sintéticos ou artificiais, em sua maioria, eles são produzidos a partir da matéria-prima retirada da natureza, o que eu acabei de falar para vocês. Dois desses materiais são de extrema importância em nossa vida, tanto em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, como em relação aos seus impactos socioambientais, que são os medicamentos e os plásticos. Os medicamentos, né? Então, medicamentos, quando a gente fala de medicamentos, a gente já lembra daqueles remédios, né, que a gente toma quando está doente. Tá? Então, assim, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia foram e ainda são importantes na produção de medicamentos. A farmácia, a química, a biologia e a medicina se destacam por permitir a elaboração de medicamentos mais complexos, propiciando tratamentos de maior número de doenças. A medicina avançou muito e as descobertas do que causa a doença foram fundamentais para o desenvolvimento de medicamentos. Todos esses fatores associados trouxeram impactos sociais relevantes, como o aumento na qualidade e na expectativa de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, o que nós chamamos aí de OMS, que ficou tão famosa, tão conhecida aí com a Covid, né? Ela diz que, ainda que os produtos farmacêuticos por si só não sejam suficientes para proporcionar uma atenção à saúde adequada, em verdade, desempenham uma importante função na proteção, conservação e recuperação da saúde dos cidadãos. Se reconhece, com toda generalidade, que os medicamentos devem considerar-se como ferramentas essenciais para a assistência à saúde e para a melhoria da qualidade de vida. E aí, dentro desses medicamentos, nós vamos ter três grupos que são bem conhecidos, né? E que são diferentes entre si, mas que utilizamos no nosso dia a dia. E às vezes a gente até pode até ter feito uso, né? Ter confundido esses termos. Nós temos os medicamentos, que são medicamentos fitoterápicos, os medicamentos sintéticos e os remédios naturais. Quando a gente fala de fitoterápicos, a gente está falando daqueles medicamentos cujos princípios ativos são extraídos e isolados apenas de plantas medicinais. Eles são produzidos por meio de rigoroso processo industrial e passam por testes criteriosos antes de serem disponibilizados no mercado. Além disso, eles só podem ser comercializados depois de serem registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de fitoterápicos. Para sua utilização, ele precisa ser autorizado. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ele é um órgão federal em que, quando se trata de medicamentos, né, esses medicamentos ele só pode ser comercializado, ou seja, ele só pode estar ali na farmácia, na drogaria ali disposto para ser vendido, se ele for analisado e se ele for liberado pela Anvisa. Remédios naturais.
apesar de serem feitos com substâncias retiradas das plantas, não têm o princípio ativo purificado. Tais remédios não têm comprovação científica e não são registrados na Anvisa. Suas propriedades medicinais derivam da sabedoria popular, que é transmitida de geração em geração. É importante entender, no entanto, que muitos medicamentos começaram a ser desenvolvidos a partir desse conhecimento popular, que é precioso. Então, os remédios naturais, galera, nada mais do que aqueles remédios que geralmente nossas avós, nossas mães dizem, né? O lambedor, quando o menino tá gripado, é o chá de limão, é o chá de casca de laranja, é o chá de gengibre, né? São esses conhecimentos, são esses remédios, né, através do conhecimento popular, ou seja, geralmente a nossa avó, ela não foi para um laboratório estudar, mas ela tem a prática, porque ela já pegou a casca de laranja, fez o chá e viu que aquele chá foi bom para dor de barriga. Então, isso é o que nós chamamos de conhecimento popular, sabedoria popular. Né? Se essa casca de laranja for levada ao laboratório, for testada, né, for levada para a Anvisa, ela vira um medicamento, né? Ela vira um medicamento, um remédio mesmo sintético, um remédio formal para ser vendido e comercializado. No entanto, os remédios caseiros são esses, né? São esses remédios naturais, são esses remédios caseiros que geralmente nossas avós são acostumadas a nos dar. Medicamentos sintéticos contêm princípios ativos produzidos por processos químicos. Assim, eles não derivam diretamente da natureza e também passam por testes rigorosos e devem ter registros na Anvisa. Embora os medicamentos sejam importantes para o combate e a prevenção de doenças, eles podem causar danos à saúde se não forem tomados de forma adequada e receitados por um médico. Só o médico vai saber indicar qual é o melhor medicamento para cada caso. Qual é a dosagem, como deve ser tomado e por quanto tempo. Então, vejam só, não é se automedicar, né? Ah, eu tô com, sei lá, tô doente, vou ali, tomo uma medicação. Não pode, tem que ir ao médico, saber o que é a doença, saber por que essa doença está sendo ocasionada, né? Qual a medicação, qual a dosagem, ah, eu tomo de quanto em quantas horas, durante quantos dias. Tudo isso é só o médico quem pode informar. E aí, né, nós temos uma imagem dos mais variados tipos de medicamentos, né, que vocês podem encontrar, tá? E aí, dentro desses medicamentos, que nós chamamos de medicamentos sintéticos, tá? Lembrando que esses medicamentos sintéticos, eles devem passar pelo controle, pela avaliação da Anvisa e só são liberados, né, após todo esse protocolo ser seguido. Aí sim, é que eles são liberados e são o quê? Vendidos, comercializados. E aí, gente, nós vamos encontrar medicamentos que são chamados de medicamentos de referência, os medicamentos genéricos e os medicamentos similares. Acredito que os medicamentos de referência e os genéricos são do conhecimento de vocês, né? Ah, às vezes a gente vai, não tem, vai na farmácia, né? E a pessoa que atende a gente fala assim: olha, eu não tenho esse remédio aqui, mas eu tenho o genérico dele, né? Então, o que que vem a ser esse genérico? O que que vem a ser esse medicamento de referência e esse similar? Quando a gente fala de medicamento de referência, né, corresponde a uma medicação original, que foi desenvolvida por laboratórios com base em muitas pesquisas, testes e investimento. Em função disso, a empresa que o produz, ou seja, patenteia, registra o novo medicamento e tem um prazo de 20 anos para comercialização, sem que ninguém possa reproduzir a fórmula, a não ser que outras indústrias paguem o que se chama de royalties a quem a desenvolveu. Passados 20 anos, há o que se chama quebra de patente, ou seja, a empresa que desenvolveu o medicamento torna pública a sua fórmula. Com isso, outras empresas podem produzi-lo sem o pagamento de royalties. Então, o medicamento de referência é aquele medicamento original, né? Que se descobriu hoje, um remédio para a COVID. Então, a empresa que descobriu vai fazer o quê? Vai patentear esse medicamento. Somente essa empresa vai poder vender esse medicamento durante 20 anos. Professora, outra empresa quer vender também. O que é que ela pode fazer? Se tiver dentro dos 20 anos, ela pode fazer o quê? Comprar royalties, pagar um valor para poder ter acesso a como que se produz esse medicamento.
Ah, professora, ela não tem esse dinheiro, então o que que se pode fazer? Aí você aguarda os 20 anos, que é quando acontece o quê? A quebra de patente, e aí a fórmula, né? O como fazer esse medicamento é liberado e todo mundo tem acesso. Todo mundo, eu digo assim, as empresas que, né, as farmacêuticas, empresas farmacêuticas, tá bom? Isso é medicamento de referência. Medicamento genérico, né? Então, a cópia desse medicamento original, ou seja, a cópia do medicamento de referência, é chamado de medicamento genérico. No Brasil, o genérico passou a ser regulado por uma lei de 1999. Todo medicamento genérico deve ser submetido a testes e ter a aprovação da Anvisa. Além disso, ele deve ser pelo menos 35% mais barato do que o medicamento de referência, o que, em geral, permite que seja acessível a uma parcela maior da população. Então, o medicamento genérico, ele tem a mesma composição, né? Ele é submetido aos mesmos testes, às mesmas aprovações da Anvisa. Ele tem a mesma composição do medicamento de referência original. A diferença é que ele tem que ser vendido, no mínimo, né, 35% mais barato que o original. Então, às vezes, você vai na farmácia, tem um medicamento lá que o médico passou para você comprar, mas ele é um valor X, muito caro. E aí, o que, que a pessoa que lhe atende fala? Olha, mas eu tenho o genérico dele, que tem o mesmo efeito, né? A mesma composição química, e ele é mais barato. E aí, o que, que você faz? Compra o genérico. Professora, tem algum problema? Não. Vocês estão vendo aí, galera, que o medicamento genérico, ele tem a mesma eficiência, a mesma eficácia, a mesma composição que o de referência. A diferença é o valor mesmo, tá? É para quê? Para deixar mais acessível. E o medicamento similar tem o mesmo princípio ativo que o medicamento de referência e o genérico, mas apresenta um nome fantasia, determinado pela empresa que o produz. Além disso, para ser registrado como medicamento similar e para assegurar a qualidade de produção, esse tipo de medicamento deve ser submetido a testes semelhantes aos realizados nos medicamentos de referência e nos genéricos. Então, o similar, ele é parecido, tá? Ele tem o mesmo princípio ativo, só que ele é comercializado com outro nome. Tá? Então, vamos lá. O medicamento de referência é o produto de marca, é o original, né? E ele que tem um nome comercial. O genérico, ele não tem nome comercial, o nome é o princípio ativo e a embalagem deve ser identificada com a letra G. Então, o medicamento genérico, a gente sabe que é genérico por quê? Porque tem aquela barrinha lá amarelinha no medicamento dizendo que o medicamento é genérico, tá? E o similar é equivalente, né? Ele produto de marca e o nome é comercial. Então, como exemplos, nós temos a Novalgina aqui, ó, que é o de referência, tá? Utilizando o nome da marca, o nome, né, comercial e tudo. Nós temos o equivalente, que é o Anador, ele também pode utilizar o nome, mesma composição. E o genérico não se utiliza do nome, se utiliza do princípio ativo. E qual é o princípio ativo desse medicamento? Dipirona monoidratada. Então, esse é o nome do que fica, tá? E ainda também tem a marquinha aqui do genérico, tá bom? Outros exemplos, o Tilenol, né? Nós temos o de referência que é o Tilenol. O similar a ele, né, que é o Tilidol, e nós temos o genérico, que é o paracetamol. O paracetamol é o nome do princípio ativo do Tilenol. E outro exemplo aqui nós temos, tá? É o Decadron, né, que é o dexametasona. Esse Decadron é o de referência. Nós temos o similar, que é o Dexamex, né, que pode ser utilizado com outro nome, mesma composição, tá? E o genérico, que é o nome do princípio ativo. Qual é o princípio ativo do Decadron? Dexametasona. Então, aqui são alguns exemplos desses tipos de medicamento. Outra questão importante sobre medicamentos, data de validade. Né? Então, por determinação da Anvisa, devem constar na embalagem de todos os medicamentos o lote, o mês e o ano de fabricação e o mês e o ano de validade. Muitas vezes essas informações estão impressas com letras e números de difícil visualização.
Mas, de qualquer maneira, é fundamental observar esses dados. Então, geralmente, está no fundo, tá? No fundo aqui da embalagem, essas informações. Temos a bula, né? A bula é tipo a receita, né, daquela medicação ali que vocês estão em mãos, que vocês têm em mãos. Então, todos os medicamentos, ele deve constar a bula, né, que é um folheto com informações importantes a respeito do medicamento. Elaboradas por profissionais técnicos nos laboratórios, as bulas são voltadas aos profissionais de saúde e aos pacientes. Nesse segundo caso, ou seja, quando for para os pacientes ler, entender a bula, né, é fundamental que elas sejam redigidas, ou seja, sejam escritas com um texto claro e acessível, sem uso excessivo de termos técnicos. Então, na bula deve constar a composição do medicamento, o modo de ação do organismo, riscos oferecidos, efeitos colaterais, como proceder em caso de superdosagem, posologia e dosagem, cuidados de conservação, entre outras informações. E aí, como que descarta esses medicamentos? Às vezes a gente tem vários medicamentos em casa, né? Em casa não foi possível utilizar tudo, ou então esses medicamentos já estão mesmo com o prazo de validade vencido. Então, esse descarte ele deve ser feito de forma adequada, pois podem contaminar o meio ambiente e até mesmo afetar alguns organismos. Além disso, há riscos à saúde de crianças ou adultos carentes que possam vir a encontrá-los e consumi-los. A reutilização doméstica indevida de sobras de medicamentos pode causar diversos problemas de saúde a quem tomá-las sem indicação médica. Devido a todos esses riscos, existem leis que regulamentam esse descarte. Então, hoje há locais, em especial farmácias e drogarias, onde existem coleta de medicamentos vencidos. Nessas estações de coleta, os medicamentos são armazenados de maneira segura até serem destinados ao descarte final, adequado para cada tipo de produto. Então, aqui nós temos o medicamento novo, que foi, né, para casa foi utilizado, só que não utilizou tudo, esse medicamento venceu. Então, o que você faz com esse medicamento? Devolve para a farmácia, né? Porque a farmácia ela tem essa responsabilidade de receber esse medicamento vencido, né, e dar um destino adequado para esse medicamento. Agora a gente vai falar dos plásticos, tá? O plástico ele é um outro material sintético, né, que tem uma importância aí muito grande devido à questão que o plástico ele é um poluente, né, um dos principais poluentes que nós temos aí no meio ambiente. Então, como os plásticos eles são produzidos a partir do petróleo, que é um recurso natural não renovável, é muito importante separá-los e encaminhá-los para a reciclagem. Alguns tipos de plásticos não podem ser reciclados. Os plásticos, de forma geral, demoram algumas centenas de anos para se decompor. A incineração de plásticos é um tipo de reciclagem chamada energética e é possível tratar os gases emitidos no processo, evitando poluição da atmosfera e das águas. O Brasil, infelizmente, não conta com nenhuma usina de reciclagem energética. Então, quando a gente fala de plásticos, a gente pensa que só existe um plástico, porém não. Existem vários tipos de plástico, tá? Então, nós temos o plástico da garrafa PET, nós temos o plástico PAD, né, que são de frasco para cosméticos e produtos de limpeza. Nós temos o PVC, que são plásticos utilizados em tubulações. Nós temos os plásticos das sacolas, embalagens de alimentos, entre outros plásticos, como vocês conseguem visualizar aqui na imagem, tá? Existem materiais que podem ser mais facilmente decompostos por micro-organismos, perdendo suas propriedades químicas nocivas ao ambiente, sem causar tantos danos à natureza, como o descarte incorreto dos plásticos. São os materiais que nós chamamos de biodegradáveis. Atualmente, existem diversos produtos feitos desses materiais, como tecidos, vasos de plantas e alguns defensivos agrícolas. Trocar os produtos convencionais por aqueles feitos com materiais biodegradáveis é uma opção ambientalmente responsável para quem está preocupado em cuidar do planeta, mas devemos pensar também em reduzir o consumo. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado, né, das informações que foram repassadas hoje para vocês. Não esqueça que nós estamos com duas ATs, AT07 e AT08 aí para vocês finalizarem, tá? Responderem, entregarem a sala de aula. E bons estudos para vocês, galera. Até mais.